pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos trocar uma ideia aí. Cara, é engraçado isso, né? Porque muitas coisas na história ocorreram, coisas negativas, na Sexta-feira 13. A origem mesmo, a origem verdadeira histórica da Sexta-feira 13, ela remonta à época dos Templários. Os Templários, eles estavam com muito tesouro. O que eram os Templários? Eram cavaleiros montados pela Igreja Católica para proteger quem caminhava, os romeiros que caminhavam ali na Terra Santa. Eram soldados que protegiam tesouros e pessoas. Uhum. E eles ganharam muito poder, tanto político quanto econômico. E o rei ficou com medo, ficou ameaçado. O próprio rei que era líder deles. Então, numa quinta-feira 12, o rei mandou cartas. Na verdade, ele mandou um pouco antes, mas as cartas chegaram na madrugada da quinta-feira 12, dizendo: acabe com os Templários. E aí, na sexta-feira 13, mas foram assim, centenas, acho que até milhares de homens foram mortos ou presos e torturados por conta disso, para acabar com os Templários da época. E, inclusive, não só acabou fisicamente, como acabou com a reputação deles também, porque eles foram capturados e a eles foram atribuídas práticas não reais, assim, meio satanistas, tal, para exatamente desmoralizá-los. Por isso que até hoje essa questão de Templário leva ao assunto de seita secreta, alguma coisa assim, que não é exatamente a raiz desses caras. Por conta disso, ficou aquele nome, Sexta-feira 13 é um tempo de azar, um momento de má sorte. E aí muita gente fala também que na Sexta-feira Santa, né, na última ceia, havia Jesus mais 12 apóstolos, 13 homens na última ceia. Então, se bem que, assim, isso é mais lenda, tá? Essa parte de Jesus é mais uma coisa que numericamente deu certo. Porém, essa dos Templários é a raiz verdadeira da fama da Sexta-feira 13. Aí, ao longo da história, muitas coisas ruins ocorreram na Sexta-feira 13. Pior que eu fiz uma lista com coisas boas e ruins, e muita coisa boa aconteceu também. Uhum. Só que ninguém quer saber das boas. A gente só quer saber a boa não dá audiência. Uma mais recente, até que eu vou até falar, porque coincidentemente o que eu vou falar agora para você me traz um assunto que eu tratei essa semana mesmo. Teve recentemente, assim, o mais recente foi numa Sexta-feira 13 em que teve o naufrágio do Costa Concórdia na Itália. Você deve se lembrar, Sim. Aquele barco que tombou e 33 pessoas morreram ali. E foi numa Sexta-feira 13. E eu recebi essa história das mãos de um rapaz que trabalhou no Costa Concórdia. E ele escreveu um livro até, ele foi entrevistado por muitos veículos, porque ele é brasileiro e trabalhava lá, numa função ali dentro de bordo, vendendo coisas. E o engraçado é que ele viu coisas ali, ele viu fenômenos sobrenaturais. Ele contou para mim, eu contei num relato no vídeo, que ele, durante o naufrágio, a tripulação ajudando as pessoas, ele acabou vendo criaturas, aparições, não só ele, tá? Tripulação toda. Todo mundo que sobreviveu conta histórias sobrenaturais da Sexta-feira 13 no Costa Concórdia. E por que eu tive uma má notícia essa semana sobre isso? Porque esse cara que me contou isso, o Fábio, essa semana a mãe dele me contou que ele faleceu. Mas ele faleceu em janeiro, foi do coração, ele era um rapaz novo. Só que eu me lembrei disso bem agora que tem a Sexta-feira 13, que eu fiz um vídeo. Então fica aí até meu abraço para a mãe dele. Mas outro assunto também de Sexta-feira 13 que é marcante. Nós temos aí tivemos um apresentador muito famoso aqui no Brasil. Ele seria, segundo dizem, como se fosse o Silvio Santos da época. Uhum. E ele se tornaria até o Silvio Santos se ele prosseguisse. Mas ele não prosseguiu. Ele foi estrear um programa numa Sexta-feira 13. Começou o programa, tudo bem. Na época não existia programa gravado, era tudo ao vivo, você sabe. Sim. Aquela época bem comecinho da TV. E aí ele falou a seguinte frase: hoje é Sexta-feira 13 e nada de ruim aconteceu. Depois que ele falou isso, ele teve um infarto. Putz. E aí, cara, dá pra gente falar mais um monte de coisa. Lá nos Estados Unidos teve primeiro assim, na Austrália teve um incêndio monstruoso que praticamente consumiu grande parte da Austrália, que é gigantesca. E lá é conhecido como a Sexta-feira 13 do incêndio, que, assim, destruiu a parte ali florestal do continente ali. E também é atribuído à Sexta-feira 13.
Teve um crime contra uma mulher, até nem vou entrar em detalhes, que é bem puxado mesmo, mas foi numa sexta-feira 13 nos Estados Unidos, na década de 70, que inclusive isso mudou as leis americanas. Porque eu vou te falar mais uma coisa e eu vou te perguntar, fazer uma pergunta. Essa mulher, ela foi vítima de um criminoso e 33 pessoas observaram o crime e não fizeram nada. Por isso foi criada uma lei que, se você é testemunha de um crime ali e não faz nada, você pode ser penalizado. E a psicologia acabou criando também um conceito por conta disso, que é o conceito do espectador. Que hoje em dia, pra gente, é normal isso. Hoje em dia a gente não leva tão pro lado estranho. Mas vocês devem saber bem, a gente sabe, o público sabe, que existe um lance meio voyeur, de você estar presenciando algo e não agir sobre aquilo, apenas gravar, filmar. O ser humano tem isso, né? E hoje em de dia, briga, ainda mais com o celular na mão. Pois é, briga em trânsito e tal. E a pergunta que eu te falo é, você notou alguma coisa em comum nesses poucos exemplos que eu te dei de sexta-feira 13? Porque ninguém falou sobre isso. Eu que notei recentemente, eu não falei pra ninguém também. Não. O número 33. No Costa Concórdia, 33 pessoas morreram. 33 testemunhas viram a mulher ser. Se eu não me engano, a idade do apresentador pode ser essa. Eu preciso me confirmar aqui, desculpem se eu estiver falando errado. E também tem o lance de Jesus, né, que tinha 33 anos quando morreu. Então, assim, é mais uma coincidência aí de sexta-feira 13, né? Vamos ver. E você é cético, né? Pior que, não totalmente, viu? Muitas pessoas dizem, pô, você é totalmente cético. Não, eu gosto muito de ter provas das coisas, indícios, não gosto de embarcar na loucura com todo mundo. Às vezes é gostoso, tá? Você fala, poxa, olha ali, aquela luz é um alienígena. Mas eu meio que questiono, sim, questiono muita coisa. Eu gosto de questionar, eu gosto de trazer para a luz da razão as coisas.